Oi, gente. Então vamos para a segunda aula, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês do processamento radiográfico. Como a imagem que está oculta aqui nesse raio-x, né? Vai se transformar numa imagem visível, né? Que a gente vai poder analisar, olhar ali a estrutura da onde a gente bateu, né? O raio-x, tá bom? Então, o processamento radiográfico, já dentro logo falando que as ASB, TSB, fazem muito isso. É uma coisa que vocês mais fazem na, nas clínicas, no consultório que vocês forem contratados, né? É fazer exame de raio-x e fazer esse processamento. Então, assim, é uma matéria que eu acho de extrema importância, assim, vocês saberem mesmo a fundo, vocês estudarem mesmo, porque é muito, como eu posso falar, chato, né? Você ficar ali o tempo todo tirando radiografia do paciente porque não deu certo, por conta do processamento que deu errado, não deu para ver e tal. Porque nas aulas um pouco mais na frente eu vou falar, né? Vou mostrar para vocês como esse exame é feito, o posicionamento, e é muito desconfortável para o paciente. Então, assim, é muito bom que de primeira você já acerte a tomada, a posição, que saia o local ali onde o doutor queria, né? E que você, na hora do processamento, saiba também para poder não falhar, né? Porque às vezes você até posicionou legal e tal, mas aí na hora do processamento, do revelamento, falhou, né? Que tem um tempo exato para isso e acaba que não fica legal a imagem, tem que repetir o processo tudo de novo. Então, assim, e fica sendo uma coisa chata, maçante, tanto para você como para o paciente e para o doutor também, tá bom? Então, processamento radiográfico, né, que é a aula 2, ela é bem curtinha, tá? Botei realmente assim o que vocês precisam realmente saber, tá? Então, processamento radiográfico é um procedimento que visa transformar a imagem latente, ou seja, a imagem que está oculta aqui no raio-x, em uma imagem visível, né? Através da ação de substâncias químicas sobre a emulsão do filme. Né? A emulsão é aquela parte que eu falei, né, de gelatina e tal, que vai ajudar na formulação dessa imagem visível do raio-x. Tá? Então, em geral, o processamento radiográfico, né, ele pode ser dividido nas seguintes etapas: revelação, lavagem intermediária, né, o enxágue da revelação, fixação, lavagem final e a secagem, tá? Então, grave, esses 5 passos são os 5 passos para se revelar, né, uma radiografia, tá? Então, a revelação, né, que é a primeira solução onde o filme radiográfico é colocado, tá? É uma etapa na qual se estabelece a diferença entre as áreas do filme que foram expostas à luz e as quais não foram, tá? Os ingredientes básicos de um revelador de raio-x são solventes, agentes reveladores, aceleradores ou ativadores, preservativos e os retardadores, tá? Então, dentro de uma solução, né, quando a fábrica produz uma solução reveladora de raio-x, tem que ter esses componentes, tá? Esses 5 componentes: solventes, agentes reveladores, aceleradores ou ativadores, preservativos e os retardadores, tá? Então, aqui explicando um pouco sobre cada um desses componentes, para que ele serve, né? Então, o solvente básico é um revelador. Em um revelador é a água que dissolve e ioniza as substâncias químicas do revelador. Os agentes reveladores é um composto químico capaz de converter os grandes expostos de haleto de prata em prata metálica. Os aceleradores, para que serve? Com a função, né? Os aceleradores, como exemplo, carbonato de potássio ou sódio, são usados como ativadores. Preservativos
retarda a oxidação, mantém a proporção de revelação e ajuda a evitar manchas nas camadas de emulsão do filme. E os retardadores são os íons que são usados como retardadores, que protegem os grãos não expostos contra a ação do revelador, tá? E aí, eu falei para vocês que se vocês voltarem lá nos 5 passos para a revelação do raio-x, tem revelação, lavagem, fixação, lavagem e secagem, tá? Então, a gente já falou da revelação. A lavagem eu vou deixar por último porque já vai incluir essas duas lavagens. Para que serve essas duas lavagens, tá? Então, indo para a fixação, né, que é o quarto ponto, né, a quarta etapa ali do seu processamento radiográfico, é para completar a revelação do raio-x. É necessário eliminar os cristais não revelados do filme. Desta forma, o filme não irá descolorir ou escurecer com o tempo. A fixação é importante para manter a qualidade da radiografia. Os ingredientes básicos para o banho de fixação são solvente, né? Solvente, agente fixador, conservador, endurecedor, acidificante e amortecedor. Então, vou falar um pouquinho sobre cada. Solvente dissolve os outros ingredientes, difundido na emulsão. Agente fixador é um agente clarificante ou fixador. Conservador evita a decomposição do agente clarificante ou fixador. Endurecedor, em geral, é um sal de alumínio que evita que a gelatina da emulsão se dilate excessivamente. Acidificante, neutraliza todo o revelador alcalino que possa ser trazido pelo filme. Amortecedor, podem ser adicionados à solução para manter a desejada acidez, ajudando a reação e obter melhores resultados. Isso aqui é mais a título de conhecimento para vocês saberem o que dentro de um frasco de solução fixadora existe, tá? Então, a fixação, gente, ele serve mais assim para dar uma certa durabilidade, né, na radiografia, além de formular melhor a imagem. Ela dá um escurecimento na imagem, balanceando ali aquele contraste para a gente poder realmente assim identificar o que está ali no raio-x, tá? Então a fixação ela é de um tempo, né? Quando você mergulha o filme radiográfico na solução fixadora, ela é o mais tempo que tem que ser demorado ali o raio-x, geralmente de 2 a 3 minutos, tá? Caso você tire antes, né, desse tempo, a imagem de raio-x não vai ter uma certa durabilidade. Aí ela vai começar a amarelar e perder aquele raio-x. E não pode, gente. Exame de raio-x é um exame, ele foi, né, formulado para, assim, ter uma duração daquela imagem que você quis, né, produzir por muito tempo. Então, se você seguir todo o passo direitinho no processamento, né, esse exame de raio-x é para durar assim muito tempo ali dentro da ficha do paciente, porque isso daqui, gente, como é que eu posso falar? Salvadores de pátria, né, de uma ação judicial, ação não, né, de você perder uma causa judicial, vamos falar, tá? Então, por isso que a fixação, né, o correto processamento do exame radiográfico é muito importante, porque daqui a mais ou menos uns 5 anos, né, possa ser que essa é para durar tanto assim, mas não dura, mas assim, já durando, se você fizer os processamentos certinho, uns 2 anos, né, já é o suficiente, assim, se caso for acontecer alguma coisa, né, no caso de um paciente querer entrar com ação judicial e tal, não. Então, assim, até 2 anos
é o que é o legal para se um raio-x foi seguir as etapas, né, de processamento certo, durar, tá? E servir de alguma coisa, tá bom? Então, a lavagem, né? Uma radiografia deve ser devidamente lavada para se remover as substâncias químicas da revelação. Os filmes devem ser lavados em águas correntes que circulam de maneiras que ambas as superfícies do filme recebam água fresca continuamente. Então, assim, quando você faz coloca o raio-x numa solução reveladora, você deixa lá. Eu acho que eu não coloquei aqui na aula, gente, mas anotem aí. Não botei. Mas anotem aí o tempo, né, para cada procedimento, né? De revelação é 1 minuto, tá? Aí você vai jogar na água. A água também é 1 minuto. Depois da água, você vai para a fixação. Aí a fixação aqui é de 2 a 3 minutos. E novamente você vai lavar, né, esse raio-x com 1 minuto também. 30 segundos, 1 minuto, a lavagem final, tá? E aí colocar para secar. A secagem, né, tem um slide um pouquinho mais falando, mas ela pode ser secada ao ar livre mesmo, ou às vezes aquele azinho da seringa tríplice também serve, mas não é muito bom porque ele pode causar manchamento, tá? Então o ideal mesmo é que se não tem a máquina de secagem, deixar secar naturalmente. Deixa preso numa concadura. Você sabe que é a concadura, né? É aquele pegadorzinho onde a gente pega o raio-x, tá? E deixa pendurado em algum lugar e aí o ar mesmo vai secar, tá? Então, vocês anotaram, né? Revelação, 1 minuto. Água, 1 minuto. Fixação, 3 minutos. E água, 1 minuto novamente. E aí a secagem, tá? Então, quando a gente coloca, né, o raio-x numa solução reveladora e depois coloca para lavagem, né, ele vai remover ali os cristais, né, que não foram sensibilizados. Eles não sensibilizados assim, não foram, o raio-x não bateu legal e tal. Então ele é uma parte suja, vamos falar, que é deixada ali na água para ir para fixação. Que aí a fixação ela vai determinar, né, vai melhorar esse contraste para formular a imagem e vai também sensibilizar o restinho ainda dos que ficaram, tá? Dos sais que ficaram ali. E aí após, né, tem a secagem, né? A rápida secagem da radiografia depende do adequado condicionamento do filme. A temperatura do secador deve ser a mais baixa possível e não deve exceder o nível de temperatura recomendado. Métodos de processamento. É a forma como pode ser realizado o processamento radiográfico de um filme, podendo ser manual ou automático. O método manual se difere do automático por eliminar uma etapa do processamento. Então, o método manual, gente, está sendo mostrado aqui, que é com o uso, né, das câmeras escuras que eu falei para vocês. Na imagem aqui é uma portátil, tá? Onde você vai, tirou o raio-x. Então, vamos lá de novo, gente. Ó, vamos recompor aqui o raio-x. Preciso lembrar, gente, que o raio-x, ele só se forma em ambiente escuro, tá? Então, não façam como eu fiz na faculdade uma vez. Eu tirei o raio-x, né? E aí eu já fui abrindo no claro para colocar dentro das soluções. Deu errado, queimou a radiografia. Não serve, entendeu, gente? Quando vocês fazem um raio-x, vocês precisam entrar na câmera escura
ou se não ali na câmera escura portátil, coloca o braço por de dentro, né? E lá dentro, a parte de cima, ela é visível, tá? Dá para você enxergar você abrindo, né, para poder tirar o raio-x e adicionar nas soluções. Se você abrir antes, não vai funcionar. Queimou o raio-x, vai ter que tirar outro. Então, só pode abrir essa capinha aqui quando você já estiver dentro da câmera escura, tá? Então, tirou o raio-x, você bota os seus braços ali pela câmera escura, tá? E aí, pela parte de cima, o visor que geralmente nas câmeras portáteis é um pouco visível, tá? Um pouco transparente, dá pra você ver. Você vai abrir, né, esse envelopezinho, como eu expliquei pra vocês. Quando você abre lá dentro da câmera escura, você vai encontrar, né, o papel opaco, que também é uma casinha, então você vai abrir essa casinha, tá? E aí você vai tirar, pode tirar junto tanto o filme como o de chumbo, que é esse prateado, né? Tirou, aí você tem que saber, né? Você tem que decifrar, porque só esses dois aqui que vai ficar, que é parecido, vamos falar, né? O diâmetro e tal. Mas pela dureza, você vai saber, né? O que é o chumbo e o que é o filme. Tinha gente na faculdade que revelou o chumbo em vez de revelar o filme. Tipo, botaram o chumbo dentro da solução. Porque fica um pouco escuro lá dentro da câmera, não dá realmente assim para você ver, né, notar a diferença no caso de cor. Mas pelo tato você vai saber. Ó, o chumbo ele é um papel, ele vai amassar e tal. Isso aqui lá dentro já não serve para nada. O que vai servir para você colocar dentro das soluções reveladoras é o filme. Então, o filme, né, ele é um pouquinho mais duro, né? Então, você vai sentir o que é o filme, tá? E aí, você vai, com a congadura, né, colocar lá dentro da solução primeiro reveladora, tá? Então, como tá na imagem, primeiro você bota na revelação. Deixa lá imersa completamente, tá? Porque se você deixar metade torta e tal, vai revelar só isso aqui. Isso aqui vai ficar sem revelação, não vai servir a geografia, tá? Então, sempre ter esse cuidado para ver se o raio-x está todo imerso dentro da solução, tá? Então, quanto que é o tempo de revelação? 1 minuto. Então, vai adicionar lá dentro da solução reveladora 1 minuto. Fica lá aguardando. Pode botar um relógio, na cabeça mesmo você conta, tá? Deu 1 minuto, você passa para a lavagem intermediária, né? Que geralmente é um potezinho de água que vai estar dentro lá da câmera escura. Então, você adiciona lá de 30 segundos a 1 minuto, tá? Saiu da lavagem intermediária, próximo, fixação. Aí, a fixação, 2 a 3 minutos, tá? Também prestar atenção se toda a radiografia está sendo imersa lá dentro da solução fixadora. Vai ficar lá esperando 2, 3 minutos, tá? Após isso, lavagem final, tá? Às vezes, quando já dá 2, 3 minutos na lavagem, na fixação, você já pode abrir, tirar o raio-x, que não tem mais nenhum negócio da luz, a imagem já vai estar formada, tá? E aí você pode abrir a torneira mesmo, né, do consultório e lavar em água corrente, a lavagem final, tá? E aí a secagem, né? Faz assim para secar rápido. Lembrando, gente, que a solução fixadora, um daqueles componentes, eu esqueci agora qual que é, faz você manchar a roupa. Então, assim, vocês tomem muito cuidado, né? Quando você tirar da fixação para lavar, por isso que é bom lavar bem. Porque o que escorrer e cair na sua roupa pode ser indicativo que seja água, não vai manchar a sua roupa. Mas se for a solução fixadora, vai manchar. Você vai ter que comprar outra roupa, outro jaleco, tá? Porque mancha. Então, o método manual é isso, gente. É o uso, né, das câmeras escuras, né? Aqui na imagem eu coloquei a portátil, que é o que geralmente se usa nos consultórios. Mas pode ser o quarto escuro, o labirinto, aqueles que eu já falei, tá?
E o método automático, né, ele não tem, no caso, a lavagem intermediária, né? Ele é só revelação, fixação, lavagem final e secagem. E não é você que vai fazer esses procedimentos, é a máquina, tá? O armazenamento, né? O ideal é armazenar os filmes virgem em uma área devidamente protegida contra a penetração de radiação a uma temperatura de 10 graus Celsius a 21. E os pacotes abertos, a umidade relativa é de 30% a 50%. As fotografias reveladas devem ser armazenadas entre 15 a 27 graus Celsius e entre 30% a 50% da umidade relativa. Os locais de armazenamento para as radiografias reveladas e para os filmes virgens devem ser bem ventilados. Então, assim, um filme fechado ele deve ser, né, armazenado no local onde tenha uma certa onde seja bem ventilado, né, para não causar, né, a perca, né, das propriedades da emulsão do filme e tal, que vai danificar a sua imagem de raio-x, né. Só tem como você saber se você acertou no raio-x e tal depois que você passa pelo processamento. Então aí vai analisar, né, se ficou, se apareceu o que você quis, se não apareceu e tal, para poder ser feito um novo raio-x, né. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido como que faz o processamento radiográfico. É muito importante, tá? Seguir esse passo certo para poder diminuir estresses, né? Tanto da sua pessoa como do paciente. Porque uma coisa é você ter acertado, né? Tipo, na posição certa para tirar a radiografia e errar o processamento. Eu acho que isso é muito mais chato, porque às vezes você foi muito bem, né, no posicionamento e tal, mas aí a imagem ficou muito escurecida, a imagem ficou muito clara por conta do erro do processamento. Às vezes é erro inerente do filme mesmo, gente. Porque às vezes o filme pode estar vencido e tal, vai alterar, né, ou sendo colocado, né, foi colocado em lugares muito quentes e tal, então já dá ruim. Então, você fez tudo certinho no processamento, mas aí às vezes apareceu muito clara, apareceu muito escura ou tal, não vai ser erro seu, né? É erro do filme, que às vezes está vencido, foi armazenado em lugar inapropriado, mas tudo com tudo vai gerar um estresse, né? Mas assim, se você botou direitinho o local onde queria, né? E bateu. E na hora do processamento você pulou essas etapas ou não deixou o tempo suficiente, né? E a imagem não dá pra ver nada, é chato, né? Porque aí vai ter que repetir tudo de novo e tal. E é um pouquinho complicado, tá? Então, siga direitinho esse espaço que vai ser só um sucesso, tá? Então, espero vocês daqui a pouco na terceira aula, tá? Até mais.